Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. E aqui na tela você tem algumas recomendações sobre esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo e ler com calma, e você também encontra lá no Classroom, ok? Então aqui a gente vai dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear, né? E essa já é a nossa terceira aula sobre os assuntos de vetores e valores próprios, tá? Que também a gente chama de alto valor e alto vetor, certo? Bem, então o intuito dessa aula, a gente vai estar trabalhando a questão de diagonalização de operadores, tá? Então, a gente já viu nas aulas anteriores o que é um alto vetor, o que é um alto valor, certo? Algumas propriedades, como que a gente determina, né? O procedimento que a gente faz para encontrar esses vetores e esses valores associados a uma matriz ou mesmo associados a um operador linear. Então, isso foi o que a gente viu. E aqui a gente vai ver, digamos que uma aplicação, né, muito importante a respeito desses vetores, tá? E vai estar justamente associado a questão de diagonalizar operadores, tá? Então é o seguinte, para a gente pensar, você tem aqui T, né? Você tem um operador linear T de V em V, certo? Então, você sabe que quando você vai quando você está em busca de uma matriz, né, associada a esse seu operador V, ele vai estar dependendo de cada base que você coloca para V. Então, é tão tal que quando a gente vai trabalhar, a gente coloca assim, né? T, né? E a gente tem que indicar qual a base que a gente está utilizando. Então, aqui, geralmente a gente usava A e B, certo? Só que nesse caso, como é a mesma base, a gente está usando no domínio e no contradomínio, a gente indica só aqui, tá? Na parte de baixo, porque tanto o espaço de saída como de chegada, né? Tanto aqui de saída quanto de chegada é o próprio V, tá? E aí a gente vai estar utilizando a base B em ambos os espaços, né? Bem, então quando a gente procura aqui uma matriz, né? A gente usa essa notação e aí essa matriz vai depender da base que está sendo utilizada, certo? Então, bem, e aí a pergunta, né, que pode ser feita né, qual é, né, a matriz mais simples, tá? Então, qual é a matriz mais simples que eu posso estar representando essa matriz, tá? Ou seja, de outro modo, você pode se perguntar qual é a melhor base que você pode estar utilizando no seu espaço V, tá? Porque se você faz uma escolha muito boa para para sua base, né? Se você escolhe uma base conveniente, então a sua matriz ela vai estar escrita de uma forma muito simples, tá? E aqui pra gente, o que é essa forma muito simples, tá? É justamente as matrizes, né? Então isso daqui é uma matriz diagonal, certo? Ok? Então, uma matriz diagonal. Então, aqui na parte superior e na parte inferior da diagonal principal é sempre zero, né? Então, a gente está falando de uma matriz diagonal, certo? Então, a gente está em trás de escritas diagonais. E a pergunta é, como será, quais são os elementos, né, que irão aparecer aqui nessa diagonal principal, tá? E a outra coisa é quem é essa base, né? Será se existe, né, uma base que me permita escrever a matriz associada a essa transformação, né? No caso esse operador linear de tal forma? Então isso é a pergunta que a gente vai atrás de responder, tá? E aí qual a vantagem dessa matriz estar sendo
expressa de uma forma diagonal, tá? Então aí a gente ganha tem várias vantagens, principalmente operacionais, tá? Então é muito mais fácil você, por exemplo, multiplicar matrizes diagonais. Basta você multiplicar cada elemento da diagonal, tá? Então aí já é uma das vantagens, tá? Bem, e aí então a gente vai em busca dessa resposta, tá? Se existe né, se a gente consegue se a gente consegue em algum caso expressar quem são essas matrizes, né, e quem são essas bases, tá? Então a gente vai iniciar com uma propriedade que é a seguinte: se eu tenho vetores próprios associados a valores próprios distintos, tá? Então um operador T de V em V, eles são linearmente dependentes, tá? Então, se eu tenho vetores próprios associados a valores próprios de um operador, então esses vetores são LIs, são linearmente dependentes. Ou seja, né? Digamos que eu tivesse dois, tá? Vou trabalhar no caso de dois vetores. Então eu tenho dois autovalores, eu tenho aqui lambda 1 e ele é associado a um V1, certo? Eu tenho um lambda 2 e ele é associado a um V2. Só que aí, por hipótese, eu estou trabalhando na situação onde lambda 1 é diferente de lambda 2. Então isso está me dizendo que os vetores associados, no caso V1 e V2, eles são LIs, tá? Então é isso que está sendo dito. Se eu tenho vetores associados a valores próprios e esses valores próprios são distintos, então esses vetores são LIs, certo? Então, para verificar isso, não é tão complicado. Então, o que é que a gente faz, né? A gente vai tomar aqui uma combinação linear desses vetores igual a zero, e aí a gente quer mostrar que A e B são nulos, tá? Então o que é que a gente faz? A partir daí a gente toma uma aplicação, né? Como A e B são números, eles podem sair, então vai ficar assim, o B também sai. Só que V1 ele é um valor próprio, né? Associado ao lambda 1. Então isso é lambda 1 V1. Aqui o V2 também é um vetor próprio associado ao lambda 2. Então isso é lambda 2 V2, certo? Então você tem isso. Aí o que é que você faz? Você pode, por exemplo, multiplicar aquela expressão ali, tá? Por lambda 1, ok? Você pode multiplicar por lambda 1. Então, quando você multiplica aquela expressão por lambda 1, vai ficar A lambda 1 V1 mais, certo? B lambda 1 V2. E aí você pode subtrair, tá? Você vai subtrair essas duas equações e o que que você vai obter? Essa vai cancelar com essa, certo? Quando você subtrair, então vai ficar B, vai ficar lambda 2, vai ficar B lambda 2 menos B lambda 1 V2 igual a zero. Então se você bota o V em evidência, né? E o V2, o B e o V, então vai ficar lambda 2 menos lambda 1 V2 igual a zero. Então aqui, ó, você tem o produto, né? E aí, pelo menos, como o resultado está dando zero, algum deles tem que ser zero. Então, o V2 não pode ser zero, porque como ele é um vetor próprio, então ele não é zero por definição, certo? O lambda 2 menos lambda 1, ele não é zero, porque o lambda 1 é diferente de lambda 2. Se ele fosse iguais a zero, né? Se lambda 2 menos lambda 1 fosse igual a zero, então lambda 2 seria igual a lambda 1. Então isso não tem. Isso só nos resta dizer que B é igual a zero, tá? E aí com isso, se B é igual a zero, então agora você tem que essa parte vai se transformar apenas em
A V1 igual a 0, tá? Então, bem, só que com isso, como o V1 é diferente de 0, do vetor nulo, porque ele é um vetor próprio, né? Então, só resta o A ser igual a 0. Então, você acaba mostrando que o A é igual a 0 e o B é igual a 0. Então, de fato, esses vetores são LIs. E a ideia para você mostrar com mais vetores é a mesma, tá? Então, mas o importante é, se você tem vetores próprios associados a valores próprios distintos, né? Então, esses vetores próprios são, na verdade, LIs, tá? Ok? Então, bem, e aqui a gente tem um corolário, tá? Que a gente vai estar relacionando com a dimensão. Então, por exemplo, se você está trabalhando com o operador do R2 no R2 e você tem dois valores próprios distintos, então os vetores próprios associados com eles, pelo que a gente acabou de ver, eles vão ser LIs. Mas um conjunto LI de dois vetores no espaço de dimensão 2, na verdade, é uma base, tá? É uma base. Então, isso vai estar relacionado, né, à dimensão, certo? Então, eu tinha dois vetores, certo? LIs, e a dimensão do espaço que eu estou trabalhando é 2. Então, um conjunto LI, onde a quantidade de vetores é a mesma que a dimensão, então esse conjunto, na verdade, é uma base. Então, de modo geral, ó, se a dimensão do espaço que eu estou trabalhando, ele é N, tá? E eu tenho N valores próprios, distintos, né? Então, o conjunto dos N vetores próprios vai ser, na verdade, uma base, tá? E aí, esse é um modo de uma propriedade, né, satisfeita pelos valores próprios, tá? E pelos vetores próprios. Então, mas isso, né, desde que você tenha os vetores aqui, ó, distintos, tá? Os vetores próprios, né, distintos, certo? Então, se eles são distintos, os vetores associados são LIs. Se você ainda estiver trabalhando, né, com um espaço onde a dimensão é a mesma que a mesma quantidade desses vetores que você tem, então eles, mais do que eles serão uma base, tá? Ok? Então, aqui, por exemplo, certo? Você tem esse operador aqui T, tá? Então você pode olhar essa matriz aqui, que é a matriz associada, né? Então é a matriz canônica, basta você olhar os coeficientes, a gente já fez isso várias vezes aqui. Então fica a matriz menos 3, menos 5, 0 e 2, tá? E aí a gente vai aqui verificar, né, quem são os valores próprios e os vetores próprios, tá? Então aqui, primeira coisa, você tem que olhar para a equação característica, então é o determinante, né? Onde a gente subtraiu ali menos lambda na diagonal principal, igualado a 0. Então, essa é a equação característica, tá? Então, o cálculo desse determinante é bem simples, né? Você tem só isso daqui. E aí, os seus vetores, os seus valores próprios, né? Lambda igual a 2 e lambda igual a menos 3. Então, se você observa, né? Esses valores são diferentes, tá? Então, você tem aí dois valores próprios e eles são distintos. Então, aqui você não sabe ainda nem quem são os vetores próprios, tá? Você ainda nem sabe quem eles são. Mas, eles serão LIs, tá? Quando você pegar um vetor associado ao lambda 1 e um vetor associado ao lambda 2, eles serão LIs. E mais do que isso, como você está trabalhando no R2 e você tem dois, né, valores próprios, na verdade você terá uma base do R2, tá? Então, você nem sabe quem é ainda, você nem sabe quem são esses vetores ainda, e você já pode garantir que eles formam uma base, tá? Então, agora, a gente vai ver aqui, né, que você, para encontrar esses vetores, você volta para esse sistema homogêneo aqui, né, onde você vai substituir para lambda
os valores que você encontrou. Então, primeiro, você pode fazer aqui lambda igual a 2, né? E aí, esse sistema ficaria menos 1, ou perdão, menos 5, tá? Menos 5, 0 e 0, ok? Aqui ficaria x, y igual a 0, 0. Então, esse seu sistema, na verdade, ele ficaria menos 5x menos 5y igual a 0. Ou seja, daqui você tiraria que x era igual a y, tá? Ou, perdão, menos, né? Então, ou y igual a menos x, tanto faz. Então, bem, seu vetor V1, né, ele seria x, y. Você encontrou uma restrição ali, digamos que vai ser para x, foi menos y, tá? Então, se você bota o y em evidência, você tem menos 1 e 1, tá? Então, você poderia pegar aqui o vetor V1 como sendo y vezes o vetor menos 1 e 1 para todo y diferente de 0, tá? Porque o vetor não pode ser nulo. Então, bem, e aqui, né, ó, do jeito que foi tomado, tá diferente, né? Você olha, tá diferente, então tá errado o que o professor fez. Não, né? Se você toma, por exemplo, um menos, né? Então aparece o vetor que você tem. Então você poderia, por exemplo, pegar esse seu vetor aqui para ser, quando você pega y igual a menos 1, então ficaria 1, né? E menos 1. E qualquer múltiplo dele, né? Que é o que está sendo representado ali pelo x, tá? Então, não importa, assim, aparentemente pode ser que tenha uma cara diferente, mas na verdade não, tá? Se você fez todas as contas corretas, a resposta no final estará correta, tá? E bem, e no outro caso, de modo análogo, quando você substitui aí o lambda 2 igual a menos 3, você vai encontrar um outro vetor, né? O vetor V2, que pode ser expresso dessa forma, e você pode estar tomando aqui também um vetor representante, né? Como sendo esse vetor aqui, tá? Então, aí, de fato, você tem aqui o vetor V1, o vetor V2, ele forma uma base do R2, graças ao corolário que a gente já viu, tá? E a gente já sabia disso, ok? E bem, e aí, se você ainda quer verificar, né, você pode ir atrás de tirar o determinante, né, gerado por esses dois vetores, né? Quando você faz o determinante, aqui você encontra menos 1, que é diferente de 0. Então, eles são LIs de fato, tá? Isso garante que esses vetores são LIs. E como aí o resultado é mesmo, né? LI são dois vetores no R2. Então, a dimensão também é 2. E então, você tem que, na verdade, é base, tá? Certo. Então, a gente acabou de ver essa propriedade. E agora a gente vai ver o seguinte, né? Você pode considerar aqui, a efeito de exemplo, vamos trabalhar com R3, tá? E aí a gente vai estar pegando aqui esses valores próprios, tá? Aqui a gente pode considerar distintos. Então, você tem que os vetores próprios aqui, eles vão formar uma base, tá? Porque você está no R3, está trabalhando com 3 vetores, certo? Então, na verdade, eles são LIs, como está com a mesma dimensão, né, que é 3 também, então, na verdade, é uma base, tá? E aí, a gente vai chamar de P essa base, tá? Então, P é a base formada aqui pelos vetores próprios, certo? Então, muito bem, o que acontece quando você vai calcular o T de V1, certo? Então, o T de V1 é um valor próprio, é um vetor próprio, então ele vai dar lambda 1 V1, certo? E se você quer escrever agora lambda 1 V1 na base P, né? Como já aparece o V1, basta você zerar as outras coordenadas. Então, você zera aqui para o V2 e zera para o V3. E assim ele está escrito, né, como uma combinação linear da base P. Então, isso daqui está ali dizendo que T de V1, né, vou apagar
na base P é o vetor lambda 1, 0, 0, certo? Quando você repete por V2, né? V2 também é um vetor próprio associado ao lambda 2, então o T de V2 vai dar lambda 2, V2. De novo, quando eu quero escrever na base P, né? Que é base P, V1, V2, V3, como eu já tenho o V2, né? Já tenho o V2, então eu zero por V1 e zero por V3. Então, o T de V2 na base P, ele é 0, lambda 2 e 0, tá? É só ir olhando os coeficientes. De forma análoga, quando eu tenho aqui o T de V3, então é um vetor próprio associado ao lambda 3, então vai dar lambda 3 V3. Se eu quero escrever na base P, então eu zero aqui as coordenadas para V1 e para V2, e o T de V3 na base P é igual a 0, 0, lambda 3, tá? Ótimo. Só que, então eu estou fazendo o quê? Pegando cada elemento da minha base, né? Que eu estou trabalhando com o operador T do R3 no R3, então ele sai do R3, eu peguei cada elemento desse conjunto, que é P, né? Calculei a imagem e escrevi na base do espaço de chegada, que também é P, certo? Ou seja, então eu estou olhando, na verdade, né, eu posso estar me referindo a T escrito na base P, certo? T, né, escrito na base P. Então, é só eu pegar cada vetor desse, certo? Pego esse e esse, e eles virarão, na verdade, né, as colunas, tá? Eles serão as colunas. Então, ali, na primeira coluna, né? Na primeira coluna eu tenho a imagem do T de V1 na base P, aqui o T de V2 na base P e aqui o T de V3 na base P, certo? E aí, essa daqui, ó, observe que ela é uma matriz diagonalizada, certo? E aí a gente vai estar chamando ela de D. Então, observe o que aconteceu, né? Isso daqui, na verdade, responde, né, a nossa pergunta de início. Observe, eu consegui aqui escrever, tá, a minha matriz, eu consegui uma matriz, né, que representa o meu operador T, tal que essa matriz ela seja diagonalizada, tá? Ó. Então essa matriz aqui ela é diagonal, tá? Essa matriz é diagonal. E o mais interessante também é que o seguinte, quem que aparece na diagonal, certo? Quem aparece na diagonal são os valores, certo? Próprios. São os valores próprios de T, ok? E aí, e a base que eu estou utilizando, né? Quem é essa base aqui, né? Essa daqui, ó, é a base dos vetores próprios. Então é o seguinte, quando eu utilizo a base de vetores próprios, né, para representar minha matriz, tá? A matriz que eu consigo, né, é uma matriz diagonalizada, é uma matriz diagonal. E essa matriz tem na sua diagonal os valores próprios, tá? Associado a esses vetores próprios, ok? Então, é bem interessante essa combinação aí, tá? Então, bem, quando a gente está falando de matriz, certo? Então, a gente diz que uma matriz ela é diagonalizável, tá? Essa matriz ela vai ser diagonalizável quando existir uma matriz que é inversível, que é essa matriz P aqui, tal que essa daqui, né? Que é P a menos 1 a P, esse produto de matrizes aí, com a no meio, né? Então, a gente tem a nossa matriz A aqui e a gente tem a nossa matriz A aqui no meio, ela vai ter que ser diagonal, tá? Então, ela é diagonalizável
a matriz A ela é diagonalizável quando existir P, que é uma matriz mudança de base, essa P aqui geralmente a gente chama de mudança de base, matriz mudança de base, tá? Então, a matriz A ela é diagonalizável quando existir uma matriz mudança de base tal que, né, P a menos 1 vezes A vezes P, ela seja diagonal. Ou seja, o que é que a gente está dizendo no final das contas, né? Quando a matriz A está escrita em uma outra base, ela seja diagonal, tá? Então, quando existir uma outra base, tal que a minha A escrita nessa tal base seja diagonal. Então, a matriz ela é diagonalizável, certo? E aí, essa matriz P, né? A gente diz que ela diagonaliza A, tá? Ou que P é a matriz diagonalizadora, tá? Então, matriz P diagonaliza A ou que P é a matriz diagonalizadora, tá? E por outro ponto de vista, a gente pode olhar que a matriz P é uma matriz mudança de base, tá bem? Certo. Então, de modo equivalente, quando a gente traz essa questão de diagonalizável e diagonalizadora para o contexto de operadores lineares, né? O que a gente diz? Então, o meu operador ele é diagonalizável, certo? Quando a sua matriz for diagonalizável, tá? Então, para a matriz dele, né? Então, a priori eu tenho essa matriz, tá? Então, T é diagonalizável quando essa matriz for diagonalizável. Então, para ela ser diagonalizável, tem o que? Tem que existir, né? Tem que existir P, tal que P com isto, P a menos 1, a matriz de T e P, ela seja diagonal, certo? Ela seja diagonal. Mas isso daqui nada mais é, ó, do que T escrito nessa base, tá? Numa certa base P aqui, tá? Então a gente vai utilizar essa notação. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: para que T, né, o meu operador T seja diagonalizável, né? Então, para que T seja diagonalizável, tem que existir, na verdade, uma base, tá? Então, tem que existir uma base em V, tal que, né, essa base seja formada pelos vetores próprios, tá? Como a gente viu no exemplo anterior, tá? Então, eu quero que essa matriz aqui, né? Eu quero que essa matriz aqui, ó, seja diagonal, tá? E aí a gente viu que essa matriz aqui ela é diagonal quando justamente ela é formada pelos vetores próprios, certo? Então, na verdade, a base que eu quero é uma base formada por vetores próprios, tá? Então, é isso que a gente vai dizer. Então, um operador linear ele é diagonalizável quando possuir uma base, certo? Formada por vetores próprios, ok? E aí, essa matriz P, né? Essa matriz P, ela vai ser justamente o que a gente viu. Nas suas colunas, tá? Ela vai ter vetores próprios, tá? Do operador T, certo? Do operador T. E aqui fica uma curiosidade que é a seguinte, né? Então, sempre que você tiver uma base formada por vetores próprios, você tem que esse operador é diagonalizável, ou seja, você pode escrever ele de uma forma bem simples, tá? E aí, qual é essa forma simples? É uma matriz diagonal que ele possui na sua diagonal os valores próprios. E a base, né, na qual você consegue trabalhar com isso, é justamente a base formada pelos vetores próprios, tá bem? E um critério importante para você conseguir isso, né, para você conseguir uma base de vetores próprios, é os resultados que a gente viu antes, tá? Se os valores próprios forem distintos,
e você tiver a mesma quantidade deles que a dimensão, então você já consegue, tá? Mas não obrigatoriamente, né? Pode ser que você tenha que os vetores formam uma base, sendo que os valores próprios podem se repetir. Mas se eles forem distintos, você já consegue garantir, tá? Então é suficiente, mas não é necessário. Então, bem, aqui vamos a um exemplo, certo? Você tem aqui essa matriz A, tá? E aí tá pedindo aqui para você determinar uma matriz P que diagonaliza, tá? E para você calcular isso daqui, certo? Bem, então você tem duas coisas para fazer. Como que a gente acabou de ver, o que a gente vai estar atrás? A gente vai estar atrás de estudar os valores próprios e os vetores próprios. É isso que a gente vai fazer, tá? Relacionados com essa matriz A. Então, bem, aqui já foi, na verdade a gente já viu nas aulas anteriores, né? Quem são os valores próprios e os vetores próprios. Então, você tem lambda 1 igual a 2 e você pode tomar esse vetor próprio. Aqui, lambda 2 com este V2, lambda 3 com este V3, ok? Então, a partir do momento que você já conhece, né, os valores próprios e vetores próprios, você já consegue tirar alguma conclusão. Por quê? Os vetores, ó, eles são todos distintos, tá? Se eles são... Então, você tem três valores próprios distintos. E aqui você está, né? Aqui é um 3 por 3, quer dizer que você está trabalhando em espaços de dimensão 3. Então, você consegue garantir, por meio daquele corolário, que esses vetores V1, V2 e V3, eles formam uma base, tá? Então, esses vetores, eles vão formar uma base do R3, ok? E aí, é justamente nessa base que você consegue diagonalizar essa sua matriz, tá? Então, quem é essa matriz P, né? Como a gente viu, essa matriz P, ela é formada justamente pelos vetores próprios. Então, ó, nas suas colunas, aqui é V1, aqui é V2 e aqui é o V3, tá? Se você olhar, ó, aqui é o V1, aqui o V2 e aqui o V3, tá? Então, essa sua matriz P, que é a matriz que diagonaliza, ela é formada pelos seus vetores próprios, tá? Relacionados a A. E quem é P a menos 1 vezes A vezes P, certo? Então, se você... Agora você sabe quem é A, né? E você acabou de descobrir quem é P. Então, você pode calcular quem é a inversa de P. Então, a inversa de P está aqui, certo? Aqui é A e aqui é P. E aí, você multiplica as três matrizes. Então, se você multiplica as duas últimas, você encontra essa. Depois, multiplica as duas e você encontra essa, tá? Só que todo esse cálculo daqui até aqui, né? Que é um cálculo até arduoso, porque encontrar a inversa da matriz de ordem 3, depois multiplicar mais três matrizes de ordem 3, né? Não é necessário, digamos, que você faça. Por quê? Quem é P a menos 1 vezes A vezes P? É a sua matriz A, né? Escrito na base P. Só que a gente viu que quando a gente escreve na base P, que é a base dos vetores próprios, a sua matriz ela é a mais simples possível, que é uma matriz diagonal que tem na diagonal principal os valores próprios. Então observe, ó, na sua diagonal principal é justamente, ó, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, né? Ó, 2, 3 e 6. Então, o que você tinha? 2, 3 e 6 eram os valores próprios. Então, a conta de você fazer P a menos 1 vezes A vezes P é a mais simples possível, tá? Porque é só você colocar aqui
os valores próprios, tá? Na verdade não é conta, né? Você não vai fazer conta nenhuma, é só você perceber a propriedade dessa sua matriz P, né? O que ela está significando, ok? Então você pode ir direto ao ponto e usar que você vai ter na diagonal principal somente os valores próprios, tá? Bem, então aqui só para reforçar, né? Essa matriz D, que é a diagonalizada, tá? Ela vai ter somente na diagonal os valores próprios, tá? Então você não precisa nem fazer conta, ok? Por outro lado, a matriz P, que é aqui a que diagonaliza, né? Ela tem na coluna os vetores próprios, tá? Então essa é a diferença, ok? Então a P, que é a que diagonaliza nas colunas, ela tem os vetores próprios, tá? E a diagonalizada, né, que é depois que você faz a conta, certo? Que essa D aí é justamente a P a menos 1 AP, né? Que é a diagonalizada. Então ela é diagonal e é formada só pelos valores próprios, tá? Bem, vamos aqui a mais esse exemplo. Então você tem aqui um operador linear, observe, você está no R2, certo? E aí, quando você vai olhar, aqui você tem A, que é a matriz canônica, tá? Você tem a matriz canônica, então é só olhar os coeficientes. 4, né? 5, 2 e 1, tá? E aí, você tem que olhar os valores próprios, tá? Então você olha lá quem é a sua equação característica, encontra o polinômio característico, encontra as raízes. Então as raízes são os valores próprios. Nesse caso, você encontra 6 e menos 1, tá? Aqui eu não vou me adentrar, porque a gente já viu tudo isso na aula passada e já é um exemplo resolvido também, tá? Bem, e aí, então você tem dois valores próprios, eles são distintos, né? E como são dois, você está trabalhando no R2, tá? Os vetores associados, eles serão uma base do R2, tá? E aí a gente já viu que os vetores associados podem ser 5 e 2 e 1 e menos 1, ok? Certo. Então, a partir daí, praticamente o problema já está resolvido. Por quê? Né? A sua base, né? A base do R2, ele está pedindo, né? Encontrar uma base do R2 no qual a matriz T seja diagonal. Então, a base que você vai estar trabalhando é a base dos vetores próprios. Então, a sua base é esta, tá? Então, quando fala em base, né, você escreve com essa notação aí, tá? E aí, quando estiver se referindo à matriz, então, é com essa notação aqui, tá? Mas é só observar, né? Esse daqui está na coluna. Esse daqui está nessa coluna, ok? Então, bem, a base na qual T ela é diagonalizada é essa base, né? 5, 2, 1, menos 1. E aí, como que fica a matriz T nessa base, né? Então, aqui, ó, na verdade, né? Se você for olhar, isso é T na base P, certo? Então, é a matriz T na base P, que é a base dos seus vetores próprios. Então, essa conta aqui você nem precisa fazer, né? E aqui você sabe que você vai ter na diagonal principal os valores próprios, né? Que são 6 e menos 1, tá? Então, você pode até eliminar esse passo aqui do meio, desde que você já justifique, né? Então, eu vou encontrar na diagonal principal os valores próprios, que são 6 e menos 1, ok? É importante só que você fixe a ordem, tá? Então, tipo, se você colocasse aqui, os vetores próprios são menos 1 e 6. Então, isso está errado, ok? A partir do momento que você diz que lambda 1 é 6, então, o vetor V1, né, 5 e 2. Então, ele sempre é o primeiro que aparece, tá? É o primeiro que vai aparecer. Ele é o primeiro que vai aparecer aqui, ó, e aqui, tá?
ele vai ter que ficar respeitando essa ordem. Então, se o primeiro vetor, se o primeiro autovalor é 6, então o primeiro vetor da base é 5 e 2. E o primeira coluna de P também é 5 e 2, tá? Então você não fique misturando, uma hora escreve numa ordem, outra hora escreve em outra ordem. Então você vai fixar, tá? Só respeitando a ordem. Bem, vamos aqui a esse outro exemplo, tá? Então você está trabalhando aqui agora no R3, tá? Você está trabalhando no R3, um operador linear no R3. E aí digamos que ele já é dado aqui por essa matriz A, tá? Matriz associada a essa matriz A, estreita na base canônica. E aí está lhe pedindo para você determinar uma matriz ortogonal P, né, que diagonaliza A, ok? Então, bem, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás de descobrir quem são os valores próprios e os vetores próprios. Você vai olhar para a equação característica, que é justamente o que, né? Você vai subtrair menos lambda na diagonal principal igual a zero. E daí você tem que calcular o determinante, tá? Aí você usa a estratégia que você mais gosta. Desenvolve por uma linha, usa sarri, certo? Então, bem, no final das contas, o que importa é que você vai chegar num polinômio, tá? Nesse polinômio aqui. E aí você pode, né, colocar em evidência o lambda. Aí você fica com lambda ao quadrado, né? Lambda ao quadrado, 5 menos lambda igual a zero. Então, aqui observe, quem são as raízes, né? Então, as raízes é lambda igual a zero e lambda igual a 5. Só que você tem uma coisa. O lambda, né? Aqui ele está com expoente 2. Ou seja, você poderia escrever, na verdade, assim, lambda vezes, né, 5 menos lambda igual a zero. O que é que eu quero explicitar com isso, né? É que o lambda igual a zero, ele é raiz duas vezes, tá? Ele é raiz duas vezes. Então, você vai considerar dois autovalores iguais a zero, ok? Dois autovalores iguais a zero. Então, ó, você vai dizer que o lambda 1 é zero, o lambda 2 também é zero e o lambda 3 é 5, tá? Você não considera só lambda 1 igual a zero, lambda 2 igual a 5. Como você tem que o zero é raiz duas vezes, você considera o zero como sendo dois valores próprios, tá? O lambda 1 e o lambda 2, ok? Observe o seguinte, nessa situação aqui, os valores próprios não são diferentes, tá? Não são distintos, ok? Porque você tem o lambda 1 é zero, o lambda 2 também é zero, então você não pode utilizar aquele corolário para garantir que os valores próprios serão a base, tá? Serão a base. Bem, mas como eu já disse, esse resultado ele é suficiente, mas também não é necessário, né? Mesmo ele se repetindo, pode ser que você tenha que os vetores sejam a base, tá? Então, você vai ter que verificar isso de forma mais independente. Ok. Então, você vai voltar para o seu sistema, né? Seu sistema homogêneo. E aí você vai ter que substituir, né? No caso, o lambda igual a zero, né? O lambda 1 igual a zero. O lambda 2, você não vai precisar refazer a conta, porque vai dar a mesma, né? E depois o lambda 3 igual a 5. Mas bem, para que você tenha que seja uma base, né? O lambda 3 igual a 5 vai dar um vetor. E quando você fizer o lambda igual a zero, você espera que você encontre dois vetores, tá? Como você tem duas vezes o zero, você quer que o zero lhe dê dois vetores próprios. Então, se isso acontecer, você poderá encontrar uma base. Bem, quando você faz o lambda igual a zero, sua matriz é essa, seu sistema é esse, e você recai aqui, tá? Você recai nesse problema aqui, tá? Só multiplicar as matrizes, você recai aí.
O que é que isso daqui está lhe dizendo, tá? Isso daqui está lhe dizendo que z é igual a, né, x sobre 2. E aqui, se você olhar, né, lhe diz a mesma coisa, z é x sobre 2, tá? Ou x é igual a 2z, tá? Depende de como você queira escrever, não vai mudar, tá? Bem, só que, observe, né, voltando aqui, observe o seguinte, que você não encontrou nenhuma restrição sobre y no seu sistema. Você só encontrou uma restrição que z tem que ser a metade de x. E pronto. Tá? Ou seja, a terceira coordenada tem que ser a metade da primeira. Ou vice-versa, se que a primeira é o dobro da terceira. Né? Mas sobre a segunda você não achou, tá? Nenhuma restrição. Ou seja, o que é que significa? Que a sua segunda coordenada ela está livre. Tá? Então é o seguinte. V, né, ela é da forma x, y, z. Então, x você não tem restrição, y você não tem restrição, e o z, sim, você encontrou que ele tem que ser a metade da primeira, que é x, ok? A partir desse momento, ó, x e y podem ser quaisquer coisa, tá? Desde que não sejam iguais a zero, os dois simultaneamente, né? Porque aí o seu vetor seria nulo. Você pode quebrar da seguinte forma: só o que tem x, né? E só o que tem y. Quando você bota em evidência, fica x 1, 0, meio mais y 0, 1, 0. Então você pode estar pegando, ó, esses vetores, observe, você encontra dois vetores, tá? Então, você pode tomar, para facilitar, né? Para não trabalhar com essa fração aqui, que é meio, você pode pegar x ali igual a 2, se você quer. Aí você passa a considerar, ó, V1 como sendo 2, 0 e 1, ok? Mas se você quisesse também poderia deixar 1, 0 e meio, tá? Bem, e aí o outro vetor é o que aparece lá, né? V2 igual a 0, 1, 0, ok? Também, se você quisesse lá, pegar y igual a 3, aí ficaria 0, 3, 0, tá? Você estaria multiplicando lá. Bem, e aí você encontra então, desse modo, você pode passar a trabalhar, né? Você fez o lambda igual a 0 e lhe deu dois vetores, o V1, que é 2, 0, 1, e o V1, né, que é 2, 0, 1, e o V2 aqui, que é o 0, 1, 0, ok? E aí, agora você vai fazer o lambda igual a 5, né, que é o outro valor próprio que você tinha encontrado. Então, seu sistema vai ficar seu sistema homogêneo fica dessa forma. Quando você multiplicar, você reescreve como esse sistema aqui, tá? Então, observe, daqui você já tira que y é 0, ok? E daqui, ó, você já encontra que z é igual a menos 2x. E daqui você tira a mesma coisa, né? Que z é igual a menos 2x. Então, observe, nesse caso, ó, sobre x você não teve restrição, sobre y você encontrou uma restrição, ele tem que ser 0. E sobre z, ele tem que ser menos 2 vezes x. Então, o seu vetor, né, que agora é o V3, ele vai ser quem? Era x, y, z. Só que x está livre aqui, y tem que ser 0 e o z é menos 2x, tá? Então, quando você faz x, 1, 0, menos 2, aqui só não pode esse vetor ser nulo, ou seja, x tem que ser diferente de 0, tá? Então, quando você vai fixar aí, você pode tomar um representante, né? Que é o mais simples possível, que é 1, 0 e menos 2, ok? Então, quem é essa matriz, né? Que você está interessado, essa matriz P? Então, bem, essa matriz P é formada por, na primeira coluna, o vetor V1, que no caso é 2, 0, 1, né? 2, 0, 1.
Na segunda coluna, vou trabalhar com outro vetor, no caso 0, 1, 0, que é o V2, né? Então aqui era o V1, aqui eu botei o V2 e aqui por último o V3, que é 1, 0, menos 2, tá? Então aqui o V3, ok? E aí, se eu quiser dizer quem é o A-1, perdão, P-1, AP, eu preciso fazer alguma conta? Não, né? Porque eu sei que vai ser a matriz diagonalizada associada a, aos valores próprios. Então, na minha diagonal principal, o primeiro vetor, né? Ali está associado a 0, o outro vetor associado a 0 e o último vetor, que é o V3, está associado ao 5, tá? Depois, como ela é diagonal, o resto é 0, tá? Então, observe como é simples essa matriz. Então, sinceramente, né? Você prefere trabalhar com essa matriz ou você prefere fazer contas, né? Com essa matriz, né? Então, essa matriz A, ela já tinha bastante zeros, né? Mas essa aqui que você acabou de encontrar, ela é só um elemento que não é zero. Então, ela facilita ainda mais qualquer cálculo que você venha necessitar, tá? Sobre essas matrizes. Então, é isso, tá? Essa é uma das importâncias da gente estudar sobre vetores próprios e valores próprios. Essa aplicação em relação à diagonalização de operadores. Então, essa teoria de diagonalizar operadores, ela é muito, muito ampla mesmo, tá? Então, aqui só foi dada uma pequena introdução, na verdade, uma pequena motivação, tá? Talvez não tenha passado disso, a respeito desse conteúdo, que é bastante rico. E o caso mais simples é esse, né? Onde você consegue uma base de vetores próprios, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. E aí, até uma próxima oportunidade.